É uma sensação estranha, parece que eu fiz tanta coisa esse ano, li diversos livros, assisti horas e horas de vídeos, mas ao mesmo tempo ainda estou com aquela sensação de estar insatisfeito. É um sentimento que mistura um pouco de ansiedade, um pouco de raiva. E o que eu tenho certeza é que alguma coisa passou despercebida, alguma coisa eu deixei de fazer. Às vezes eu tenho a impressão que minha cabeça ela cria um mundo à parte, um mundo paralelo, nos mínimos detalhes para eu fazer. Tudo planejado, agendado, enfim, tudo de acordo com a minha rotina. E no meio do caminho, alguém acaba sendo culpado por eu não ter conseguido começar. Mas será que existe esse alguém ou esse culpado sou eu? Nesse vídeo eu quero tratar de um assunto que sem dúvidas bagunça a minha vida em determinado momento, claro, e a sua também pode ser bagunçada. E a bagunça de uma forma que você passa a se odiar sem saber o motivo. Na verdade, até sabemos o motivo, também sabemos que somos responsáveis, somos verdadeiramente culpados por inventar uma bela desculpa para nós mesmos acreditar que daria certo. Aquela ideia de que aos poucos até nós mesmos começamos a acreditar na nossa própria mentira. E o resultado disso você já sabe, enrolação, jogar para frente, não sair do lugar e enfim. O curioso é que as tarefas estavam ali escritas, organizadas, os horários estavam todos alinhados, enfim, tudo isso não importa. Ter vontade de fazer qualquer coisa nova que desafie nossa vida atual sem agir, é a mesma coisa do que uma pessoa chegar e dizer o seguinte pra você: olha, você viu aquele produto lá no TikTok que está vendendo um monte? Acredita que eu tive essa ideia esses dias? Nossa, que absurdo, se eu soubesse eu já estaria rico. Pois é, o mundo não perdoa. Ele não se importa com o que você estava pensando. Esquece esse drama. Não importa o que você queira ou tenha vontade de fazer. Seja começar a estudar, começar a correr, emagrecer, ir na academia, tocar algum instrumento novo. A única coisa que realmente importa é começar a fazer. Deixar de lado a paralisia causada pelo medo de falhar e pela necessidade da perfeição e simplesmente começar de alguma forma. A vida é essa, aceite que é mais fácil. E nesse vídeo eu vou falar como podemos nos ajudar a romper com esse modelo de negócios que criamos na nossa cabeça, para cada dia mais nos afastar do que realmente importa, ou seja, executar, fazer, parar de enrolar. E para isso eu preciso que você entenda alguns conceitos antes, que envolvem toda essa situação. O primeiro deles é o mito da preparação completa. A maioria das pessoas acredita que é necessário estar completamente preparado antes de iniciar qualquer coisa. Essa crença, essa ideia pode levar à inação, ou seja, não agir. Primeiro que a perfeição é difícil de ser alcançada. Segundo que se formos ficar planejando alguma coisa tudo nos mínimos detalhes, pensando em todos os possíveis erros, problemas, enfim, a preparação perfeita vai ser sempre interminável. Sempre queremos um dia perfeito, um momento ideal, todos os planetas alinhados, horóscopo em dia, enfim, uma enxurrada de detalhes inúteis que no final mais vão atrasar a nossa vida do que propriamente ajudar. Há uma frase que eu gosto muito e lembro sempre, é assim: o segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Em outras palavras, eu diria que a verdadeira aprendizagem e crescimento ocorrem durante a execução, quando você está fazendo, e não quando você só está planejando. Existe também o perfeccionismo como mais um obstáculo. Aqui não é nada novo. Quantas pessoas você já ouviu dizer o seguinte: quando eu faço bem feito? Pois é, pense novamente nessa frase. Aqui temos o quando, ou seja, pode ser nunca. Por mais que o perfeccionismo seja visto como uma qualidade positiva, ele também é verdadeiramente uma grande barreira. A busca incessante pela perfeição pode levar à enrolação, ou melhor dizendo, à procrastinação, empurrar com a barriga. Aqui há um medo de não atingir padrões elevados que acaba resultando na evitação de tarefas ou projetos. Você não faz nada, você não conclui nada. E para ajudar tudo isso, o fato de buscarmos a perfeição, os níveis de estresse e ansiedade colaboram para acabar com o nosso bem-estar emocional e físico. Desse ponto, há também aquela procrastinação disfarçada de planejamento. É claro que planejar é necessário, organizar é necessário, enfim, principalmente quando temos que encaixar alguma tarefa nova em nossa rotina. É necessário. Planejamento é necessário, desde que ele não seja excessivo. Psicólogos, através de diversas pessoas que
foram observadas constataram que as pessoas elas usam a justificativa de querer resultados perfeitos para adiar as ações necessárias. Pois é, o planejamento, que seria o meio para ajudar, acaba se tornando o vilão. É crucial planejar desde que o foco esteja em dar o primeiro passo. E quando falamos em agir, iniciar um projeto sem ter todas as respostas permite que você aprenda e se adapte ao longo do caminho. É basicamente a mesma coisa que acontece quando estamos estudando. Conforme a matéria vai fluindo, você vai entendendo detalhes que em um primeiro momento pareciam completamente absurdos. Mas tudo isso porque você sentou e começou a agir. E a ação, ela gera a experiência. E a experiência leva à competência. Cada passo dado oferece lições valiosas que não podem ser obtidas apenas através do planejamento. Como diz o provérbio chinês, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E por ter que começar com um único passo, a primeira coisa que você precisa deixar de lado é o medo. Para agir, você precisa de estratégias. E algumas delas, eu diria que a primeira seria: você precisa definir metas que estão no seu alcance para realizar. Tente ser o máximo de realista com o que você tem hoje e não ache que você vai conseguir muito além. Evite ficar buscando detalhes no início, vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Tendo objetivo, a meta, não se preocupe com a imperfeição, faz parte. Errar é normal, só erra quem tem coragem de agir. Você vai errar muito no início e se você aceitar isso como aprendizado e anotar e relembrar, cada vez que você for fazer novamente aquela coisa, você vai lembrar daquele erro que você teve. Adote uma mentalidade de crescimento. Entenda o seguinte, você quer fazer algo diferente, né? E isso já é um desafio para você. Independentemente se você tem aptidão ou não para executar, se é algo novo, você precisa encarar como uma oportunidade de se desenvolver tanto pessoalmente como profissionalmente. E por fim, e não menos importante, eu diria que seria mais importante, ao meu ver, cerque-se de pessoas que te apoiem ou nem conte para ninguém. Eu honestamente acho esse detalhe crucial. Digo isso porque, para mim, pessoalmente, quando tenho qualquer ideia e eu torno ela pública, automaticamente cria na minha cabeça um sensor de cobrança. Por mais que amigos, família, na teoria queiram o nosso melhor, na prática nem sempre é assim. Então, para evitar de descobrir isso de forma desagradável, eu acabo evitando, simples assim. Não falo absolutamente, tá tudo certo. E se é uma ideia que já está sendo difícil de sair do planejamento, imagina ter que prestar satisfações quando alguém sentar e te perguntar: e aí, já fez aquela coisa lá que você disse? Bom, isso é sua escolha, não minha. Diante de tudo isso que eu falei, o que eu honestamente quero deixar bastante claro é o seguinte: não espere. Comece antes de saber como. Não se importe se o passo vai ser grande ou pequeno, se você vai errar 10 ou 50 vezes. Tudo é crescimento, tudo é aprendizado. Aproveite sua energia vital para fazer a diferença. E lembre-se, o sucesso não é reservado para aqueles que sabem tudo desde o início, mas para aqueles que têm a coragem de começar e aprender ao longo do caminho.